Toda honra e toda glória seja dada ao Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ouve atentamente, inclina os teus ouvidos e abre o teu coração. O rei Davi, na presença de Deus, ele falou estas palavras que está escritas no livro de Salmos, capítulo 37, no versículo 25. Está escrito: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O rei Davi falou estas palavras na velhice dele. Ele falou que ele foi moço e naquele momento ele estava sendo velho. E ele falou: eu nunca vi o justo ser desamparado, nem a descendência do justo a mendigar o pão. Creia de todo o coração na palavra de Deus. Essas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo de Deus que deu essa inspiração para o rei Davi. E ele falou essas palavras. E hoje, o Espírito Santo de Deus está confirmando no coração de todo aquele que tem senso de justiça dentro do coração. Aqueles que creem na palavra. Na verdade, aqueles que ouvem, creem e obedecem a palavra de Deus. Ouve atentamente. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu oro por essa pessoa que está ouvindo esta oração. Essa pessoa que crê, essa pessoa que confia em oração, crê em oração. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que esta oração chega ao trono do Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E que o Senhor Deus ordena anjos acerca dessa pessoa que está ouvindo, está crendo, está tomando posse. E que a bênção do Senhor seja trazida por este anjo que o Senhor envia a essa pessoa. Pode ser que o Senhor não revele o anjo para essa pessoa, mas que o anjo possa entregar a ela a vitória, a bênção que ela precisa e necessita. Seja na área espiritual, ou sentimental, ou conjugal, ou financeira, ou saúde, ou em qualquer área da vida dessa pessoa, que o Senhor ordena o anjo com a bênção dela, com a vitória para ela, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, e que essa pessoa possa crer, toma posse de todo o coração, porque o Senhor é movido pela fé. E se o Senhor vê fé dentro do coração dessa pessoa, a manifestação da fé dessa pessoa, é certo que esse anjo vai descer do céu com uma vitória, com a bênção dela, com aquilo que ela precisa e necessita, e o teu nome vai ser glorificado. Eu creio no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu creio no Deus de Israel, no Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que seja ligado na terra e no céu esta oração, e que Deus seja glorificado, e que essa pessoa que está ouvindo, está crendo, está tomando posse, seja abençoada, em nome do Senhor Jesus, cada vez mais, seja abençoado, seja abençoada. Diga: eu creio, eu tomo posse. Amém? Graças a Deus, que assim seja. Creia de todo o teu coração. Deus, Ele é movido pela fé. A fé junto com atitude, com obras, com ação. Cada ação há uma reação. O povo de Deus, os hebreus, não quis ser governado pelo Todo-Poderoso Deus. E desejou ter um rei, ter um governo homem. Eles, olhando e vendo as nações com reis, eles desejaram ter um rei, ser governado por homens. Imagina. E Deus atentou para a oração dos hebreus, do povo de Deus. E Deus ordenou Samuel ungir
Saul como rei de Israel. Foi o primeiro rei de Israel. Saul teve esse privilégio. Saul foi escolhido pelo povo. O povo desejou. Não foi o desejo de Deus, não foi a vontade de Deus. Deus apenas cumpriu a vontade do povo e ordenou Samuel ungir Saul como rei de Israel para governar aquele povo. Saul, ele teve as instruções de Deus dadas por intermédio do profeta Samuel, o mesmo que ungiu. Só que Saul não guardou aquilo que foi dado a ele. Saul se rebelou contra Deus quando ele desobedeceu às ordens de Deus dadas pelo profeta Samuel. E esse veio se perder no caminho. Ele saiu da direção de Deus, ele saiu da proteção de Deus, do propósito de Deus. E Deus se aborreceu com Saul. E Deus rejeitou Saul por conta da desobediência. Ouve com atenção a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14, está escrito: Davi tange sua harpa perante Saul. Por que isto? Observa bem, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Observa bem. Sobre a vida de Saul, rei de Israel, tinha o Espírito Santo de Deus. Mas a partir do momento que ele desobedeceu às ordens de Deus, desobedeceu o mandado de Deus, o Espírito de Deus já não foi presente na vida do rei Saul. E veio um espírito maligno atormentar o rei da parte de Deus. Observa bem isso. Observa bem. Deus, ele domina tudo e sobre tudo. O Todo-Poderoso Deus. E ali o Espírito Santo já não estava presente com Saul, já não era manifestado na vida de Saul, no reinado de Saul, rei de Israel, por conta da desobediência. E foi enviado da parte do Senhor um espírito maligno que atormentava a vida do rei, por conta da desobediência. O rei estava perturbado. Observa bem esta palavra. Observa bem. Por conta da desobediência, o homem perde muito. Perde muito. Perde até o principal, que é a vida, a salvação, o direito do reino do céu, o direito de apoderar do reino do céu. Por conta da desobediência, o homem, a mulher, perde muito, e muito, e muito. Observa bem a palavra de Deus, versículo 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Observa bem o que os servos de Saul falaram para Saul. Eis que agora um espírito maligno te atormenta, Saul. Um espírito maligno da parte de Deus. Até os servos de Saul sabiam disso, que um espírito atormentava o rei Saul. E que o Espírito Santo já não estava mais presente na vida do rei Saul, por conta da desobediência. O Espírito Santo de Deus, ele não se alia com a desobediência, com a rebeldia. Saul foi rebelde. O rei Saul, o rei de Israel, foi rebelde. Fez o que era mal diante dos olhos de Deus. Aparentemente, parece que foi uma coisa, ou parecia uma coisinha comum, mas não foi. Para Deus não foi. Para Deus foi obras de rebeldia.
de desobediência. Aquilo ali aborreceu a Deus. E aquilo ali trouxe grande dano na vida daquele homem, no reinado de Israel, no exército de Israel. No versículo 16, o servo de Saul continuou falando com ele: manda, pois, Senhor nosso, falando para o rei Saul, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Olha só o conselho que aquele deu para Saul: manda um desses teus servos buscar um homem que toca a harpa, e quando ele dedilhar a harpa, o espírito maligno vai sair e tu, rei, vai se sentir melhor. O conselho que aquele deu para o rei Saul. O rei Saul ouviu o conselho daquele. No versículo 17, disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Olha a ordem que o rei Saul deu para os servos dele. Mandou ir buscar um homem que tocava a harpa. Imagina, busca um homem que toca a harpa. Ele desejou isso porque ele estava atormentado e ele queria ficar livre daquele sofrimento, daquela situação. No versículo 18, então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Observa bem, esse filho de Jessé estava cuidando das ovelhas do pai, do rebanho do pai, estava no campo. E o nome dele estava sendo assunto lá na casa do rei de Israel. Imagina, ouve atentamente esta revelação da palavra de Deus. Toma posse de todo o teu coração. Não fica preocupado, não. Não fica preocupado, não. Achando que ninguém está vendo você, que ninguém dá importância a você, e que no lugar que você está, você não vai ser exaltado, você não vai ser reconhecido, e de que você vai continuar no anonimato. Não pensa desta forma. Não duvida do poder de Deus, daquele que vê todas as coisas. Enquanto o filho de Jessé estava cuidando das ovelhas do pai, o todo-poderoso Deus estava no céu olhando ele cuidando das ovelhas do pai. E o filho de Jessé foi assunto lá no céu. E Deus ordenou na terra Samuel e na casa de Jessé ungir um dos filhos dele. E era esse filho de Jessé que estava no campo, rejeitado pelos seus, rejeitado pelo pai, pelos irmãos, pela casa do pai dele. Ele não fazia parte dos banquetes. Ele estava cuidando da obrigação dele, fazendo aquilo que foi dado a ele. E ele estava fazendo com dedicação, com amor, com prazer. E Deus do céu estava olhando, estava vendo. É o que eu e você tem que fazer aqui na terra. Fazer tudo com amor, com prazer, com alegria, para a honra e para a glória de Deus. Enquanto o filho de Jessé estava cuidando das ovelhas, Deus estava no céu vendo tudo, observando tudo. E Deus ordenou Samuel ir na casa de Jessé ungir um dos seus filhos. E ali foi ungido o filho de Jessé, rei de Israel, o caçula, o oitavo, aquele que ninguém dava nada por ele. Ouve com atenção. Davi foi ungido rei de Israel. Nesse tempo aqui, Davi já tinha sido ungido rei de Israel. E ele estava no campo. E assim como ele foi assunto lá no trono do Altíssimo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ele também estava sendo assunto na casa do rei de Israel. O rei de Israel não conhecia o filho de Jessé. O filho de Jessé estava no anonimato.
Observa bem, toma posse desta palavra. Obedece, fica debaixo da obediência. O filho de Jessé estava embaixo da obediência. E aquele que ama a obediência, que tem prazer na obediência, ele vê tudo e sabe de tudo. E o filho de Jessé estava sendo assunto na casa do rei também. Imagina, a referência que deu do filho de Jessé para o rei. E o rei ouvindo tudo isso. Esse filho de Jessé, tudo isso. Imagina, alguém falando, quem foi que falou isto? Para esse servo de Saul. Foi o Todo-Poderoso Deus que pôs no coração dele para falar acerca daquele que foi ungido rei de Israel, o filho de Jessé, o rejeitado de Jessé. Ouve com atenção o que o Espírito Santo está pregando. Toma posse, creia de todo o teu coração. Deus pôs no coração daquele para falar com o rei de Israel. E tudo aquilo ali estava acontecendo para aquele que estava no anonimato, que foi ungido o rei de Israel, aparecer e sair do anonimato. É o que vai acontecer com pessoas que estão ouvindo esta mensagem, esta palavra. Tem escolhido de Deus que está no anonimato, que ninguém conhece, que ainda não apareceu, mas vai aparecer. Tem pessoas na casa do rei falando do teu nome, a teu favor, dando referência sua ao rei. Aquela pessoa que é aparentemente mais importante do que você, que pode te ajudar, que pode te abençoar. Creia de todo o teu coração, tem pessoas falando de você para pessoas que podem te ajudar. E é Deus que está agindo, é Deus que está trabalhando dessa forma. Fica em paz, fica tranquilo, fica em paz, fica debaixo da obediência, porque tem pessoas falando de você, bem de você, para pessoas importantes que podem te ajudar, e vai te ajudar, e vai fazer você aparecer, vai te exaltar, vai te abençoar. Creia de todo o teu coração no trabalhar de Deus. Deus trabalha desta forma. Enquanto o filho de Jessé estava lá cuidando das ovelhas, debaixo da obediência, tinha alguém na casa do rei falando dele para o rei, falando bem, exaltando aquele que estava cuidando das ovelhas. Ouve com atenção e creia de todo o teu coração, não duvida do poder de Deus. O filho de Jessé estava no campo, estava na roça, não tinha aparentemente aos olhos humanos, não tinha possibilidade do rei de Israel mandar buscar o filho de Jessé no campo. Mas observa, versículo 18, de novo, ó, então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente. Mas ele era um menino, era um jovem, olha só, homem de guerra. Tudo isso foi Deus que pôs no coração daquele que falava. Sisudo em palavras. Você sabe o que é sisudo? Sisudo é um homem que tem juízo, uma pessoa que tem juízo, cabeça no lugar. Pessoas que não jogam palavras fora, fala o que aproveita. Sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. O mais importante de tudo, o Senhor é com ele, Deus é com ele. Aquilo ali entrou no coração do rei, porque foi Deus trabalhando a favor do filho de Jessé, que estava no campo. E observa versículo 11. Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Observa bem. Quem falou para Saul que Davi, filho de Jessé, estava cuidando das ovelhas? Isso é o trabalhar de Deus, meu irmão, que pôs no coração do servo de Saul para falar com Saul, e Saul mandou mensageiro para Jessé, mandar o filho dele, Davi, que está cuidando das ovelhas, vir ter com ele para tocar a harpa. Que maravilha! É o agir de Deus, Deus exaltando o servo dele, aquele que está embaixo da obediência. Isso é maravilhoso, isso é de Deus. No versículo 20, tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio
de Davi, seu filho. Imagina. E os irmãos dele eles viram fazendo isto. Imagina. Os irmãos de Davi olhando aquilo e vendo aquilo. Que os irmãos de Davi também viram quando Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Samuel, os anciãos, aqueles ali viram. E depois eles estavam vendo ali o pai colocando uma carga num jumento para ser levado para o rei de Israel. Quem ia levar? Davi. A pedido do rei de Israel. Imagina. Enquanto Davi estava no campo, o nome de Davi estava lá dentro do palácio do rei de Israel, na casa de Saul. Imagina. A maneira de Deus trabalhar, a forma de Deus trabalhar. Fique em paz, fique tranquilo, fica debaixo da obediência, esperando a mão de Deus agir a teu favor. Creia de todo o teu coração, ninguém vai tomar o teu lugar, ninguém vai tomar. Imagina a alegria do coração de Davi. Davi falou, eu vou levar isso aqui para o rei de Israel. E na mente dele, Deus me ungiu por intermédio de Samuel, o rei de Israel. Imagina. Porque aos olhos de Deus, Davi já era rei de Israel. E o rei de Israel, aos olhos dos homens, que era Saul, era rejeitado. E aí no versículo 21. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. E este o amou muito e o fez seu escudeiro. Olha só, Davi foi, quando chegou lá, quando Saul viu Davi, ele amou muito, diz a Bíblia. E fez Davi como escudeiro dele, para proteger o rei Saul. O menino, o jovenzinho, imagina. Tudo isso é o trabalhar de Deus. Não fica olhando a tua estatura não, o teu tamanho não, as tuas condições financeiras, a tua família, o lugar que você mora, o lugar que você está. Não fica olhando isso não, porque tudo isso aí não vale nada para Deus. O que vale é a tua fé, a tua confiança, a tua obediência, o teu temor, o teu caráter, a forma de você servir Deus, andar com Deus. É isso que vale, é isso que Deus conta. Davi, chegando ali, Saul amou. No versículo 22, Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Ele gostou tanto de Davi que mandou mensageiro a Jessé novamente. Ei, ordena, deixa, por favor, em outras palavras, deixa Davi aqui comigo, porque ele me fez cair em graça, ou seja, ele tem o meu favor. Saul gostou muito de Davi, tudo isso por conta de Deus. O Espírito de Deus que estava na vida de Davi, por conta da obediência, por conta do coração de Davi, que era voltado para Deus. Ele cuidava do rebanho do pai e Deus olhando, vai cuidar do meu rebanho também, do meu povo. Melhor ainda. Isso é maravilhoso. Versículo 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele quando Davi tocava a harpa. Mas ali era o Espírito de Deus em Davi, Deus honrando Davi diante do rei de Israel. Imagina, Deus o exaltando e preparando Davi para ser um rei, Deus colocou Davi dentro da casa do maior inimigo dele. Saul foi o maior inimigo de Davi. Saul foi o inimigo maior do que Golias. Porque Davi sabia que ele podia matar Golias, mas Davi também sabia que ele não podia matar Saul, porque Saul era rei de Israel e aquilo ali trazia maldição para ele. Foi difícil para Davi. Davi usou de estratégia, Davi foi sábio. Davi falou, não, se ele está me perseguindo, querendo tirar a minha vida, lá na frente, depois, ele vai cair na própria maldade dele. Davi conheceu o inimigo dele face a face, porque Deus colocou Davi dentro da casa do inimigo dele. E Davi foi preparado. Davi temeu a Deus diante do rei de Israel e respeitou o rei de Israel. Não traiu o rei de Israel. Foi fiel ao rei de Israel. E toda a missão que foi dada a Davi por intermédio do rei de Israel, Saul, Davi executou. Davi fazia até mais.
E aquilo chamava a atenção de Saul cada vez mais. E esse amor que Saul sentiu de Davi foi transformado em ódio. E passou a perseguir Davi. Passou a perseguir ele. Por isso, Saul foi o maior inimigo. O rei de Israel foi o maior inimigo de Davi. E quando Saul morreu, tirando a própria vida naquela guerra contra os filisteus, Davi sentiu tristeza com isso. Davi não se alegrou, não comemorou, não, porque era o rei de Israel. Davi foi um grande homem de Deus. E Davi estava na onde? No campo, na roça. E Deus achou Davi lá. Mas Davi já era escolhido lá dos antepassados. Davi veio de longe, depois de Abraão. Se você ler a Bíblia, você vai entender. Davi foi escolhido de Deus. Se você é escolhido de Deus, fique em paz, debaixo da obediência, porque Deus está vendo, Ele sabe de tudo. Vai chegar a tua vez. Creia, chegou a vez de Davi, vai chegar a tua vez também. Pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que é escolhido de Deus, escolhida de Deus, essas pessoas vão sair do anonimato. Deus vai fazer essa pessoa expandir, crescer. Seja este ou seja esse que está ouvindo a mensagem. Deus é Deus, fique em paz, debaixo da obediência. Faz o trabalho que Deus te deu para fazer. Executa a missão que Deus te deu. Eu estou pensando comigo que eu estou executando aquilo que Deus me deu para fazer. Estou pregando a palavra de Deus. Deus me deu esta missão. E eu creio que tudo é para a honra e para a glória de Deus. Até as necessidades que a pessoa passa na terra é para a honra e glória de Deus. É para preparar a pessoa. Davi, ele sentiu fome e sede. Davi passou por necessidades para chegar aonde ele chegou. Davi foi um rei muito abençoado. Saul foi rejeitado. Saul tirou a própria vida. No desespero, quando ele viu os filhos dele sendo mortos diante dele, e ele não pôde fazer nada. E ele não quis ser morto pela mão dos inimigos, ele tirou a própria vida. Está escrito na palavra de Deus. Deus exaltou o rei Davi, o filho de Jessé, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que era rejeitado pela família, pela casa do pai dele. Deus o exaltou. Foi assunto no céu, foi assunto na casa do rei de Israel. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas do pai, cuidando das suas obrigações, debaixo da obediência, do temor a Deus. Deus está vendo tudo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, crê nessa palavra e compartilhe essa palavra, que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Que o Espírito Santo de Deus possa falar teu coração. Se você não entendeu, ouve novamente. É melhor ouvir, ouve o áudio. Ouve o áudio, o Espírito Santo vai falar dentro do teu coração, no íntimo do teu coração, essa palavra. Você não é um caso perdido. Você pode ser perdido para os homens, até mesmo para a tua família, para os seus. Mas para Deus, você não é um caso perdido. Você é algo precioso para Deus. É particular tesouro de Deus. Você que não se inscreveu nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Se inscreva em nome de Jesus. Recebe o abraço que o Espírito Santo de Deus te envolva aonde você estiver, com a presença dele em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade do Todo-Poderoso Deus.